Alô, 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 sejam todos bem-vindos. Eu continuo nessa minha vida aí de circunnavegação. Estou rodando aí para tudo quanto é lugar. Hoje eu estou falando de Curitiba, no Paraná. Eu queria que você dissesse aí de onde você é, de onde você está assistindo a essa live. E essa vai ser uma live de impressões, tá certo? Eu quero desabafar com vocês aqui. Eu quero falar sobre o que eu tenho visto, as impressões, e dissecar esse tema que eu propus para essa live, que é por que os setores da construtora não se falam. Eu não sei se isso é só nas construtoras que eu visito, as construtoras que eu percorro, que são muitas, ou se esse problema de comunicação entre os setores também aflige aí você, sua empresa, sua obra e seu setor. Então, vamos combinar que ao longo dessa live, nós vamos aqui interagindo e eu quero que você vá também falando aí a sua vivência, a sua experiência, as suas impressões. E no final aqui, eu vou dar um aviso e vou sortear um livro, beleza? Então, você fica aqui ligado até o final. Bom, eu estava outro dia com meu filho, que está estudando aqui, essa fase de vestibular, e ele estava tendo uma aula, um assunto lá sobre equilíbrio. Tinha equilíbrio estável e o equilíbrio instável. E na figura do livro tinha um cone com o bico para baixo. Dizia, esse cone está equilibrado. Mas esse cone não vai ficar equilibrado. Esse cone está no equilíbrio instável. Na mesma hora que eu vi isso, que passo o dia todo aí mexendo com o mundo da engenharia, fui transportado para a engenharia. E eu chego à conclusão de que a construtora é um equilíbrio instável. Se você parar para olhar, uma construtora é um ambiente em que os setores só fazem se alfinetar. Não é verdade? O pessoal de orçamento alfineta o de produção alfineta o setor de compras, o setor de compras alfineta o orçamento, que alfineta o RH, que alfineta o TI, e assim nós vamos vendo que existe essa estrutura em silo. Sabe silo? Aquele negócio de guardar grão, de armazenar grãos? Pois é, os psicólogos, os estudiosos de gestão de projeto, cada vez mais vêm usando essa expressão, estrutura em silos nas empresas, e que nós precisamos romper isso. Nós precisamos transversalizar melhor as informações, porque é justamente essa falta de transversalidade que gera ruído, gera atraso nas obras, gera prejuízo, e é aquele negócio, não é nem soma zero, é uma soma negativa, porque ninguém sai beneficiado com isso aí, não é? Então, vamos parar aqui para observar alguns pontos onde eu vejo que as obras não se falam, as construtoras não se falam. Vamos começar, então, numa cronologia de uma obra típica. Vamos pegar aqui uma época de licitação, certo? Licitação, se você trabalha com obra pública, ou se você vai apresentar um preço aí para um cliente, seja público ou privado, ou até mesmo se você vai construir um prédio para vender as unidades. Nesse caso, olha só onde é que eu vejo que os setores da construtora não se falam. Orçamento faz a obra, utiliza uma determinada quantidade de premissas, esse setor de orçamento intui quais são os métodos construtivos que serão utilizados. O setor de orçamento adota produtividades que depois vão ser feitas pelo pessoal de campo, certo? E, uma vez ganha a obra, conquistado o contrato, essa caixa preta é enviada. Ô, pessoal que vai fazer a obra, pessoal da produção, está aqui, se vire. Tchau, beijo, tchau. Não é verdade? As construtoras funcionam assim. As obras
fazem dessa forma. E aí, ainda que tenha essa pequena passagem de bastão, isso não funciona, porque isso cria muito ruído. O que eu vejo é que quem vai fazer a obra diz assim: porra, esse pessoal de orçamento é burro. Olhe para aqui, como é que ele vai fazer como é que ele vai fazer essa escavação com escavadeira, sendo que aqui não dá para ser com escavadeira, eu tenho que usar um método manual, sei lá, por exemplo. Ou, olha só, o cara utilizou aqui um índice de reaproveitamento da forma de 5 vezes. Mas essa forma é curva. Meu prédio aqui, cada andar tem uma geometria diferente. Como é que eu vou reaproveitar essa forma, pelo amor de Deus? Ou então, não, eles continuam usando preço desse subempreiteiro que não dá certo. Esse subempreiteiro já nos deixou na mão 2 vezes em outras obras. Então, eu estou vendo aí, nessa época da formação do preço, nessa época absurdamente importante que é do orçamento, falta essa conversa, falta essa transversalidade. Quando eu trabalhava na Odebrecht, nós tínhamos um rito, aliás, essa palavra que eu uso toda hora, que era: o pessoal de orçamento é quem pilota a proposta, beleza. Mas o pessoal de produção, eu ainda não ganhei a obra, mas eu já sei quem vai fazer a obra caso eu venha a conquistar esse contrato. Então, essas pessoas vinham para a sala técnica e elas tinham que ajudar a bater o martelo. Então, eles vinham e olhavam principalmente os serviços ali da faixa A e B, não é isso? Que é onde reside o principal custo da obra. E aí, nessa interação, a gente aparava muitas arestas. Até porque, ao envolver a produção, depois o pessoal da produção não pode dizer: ah, não, a obra não deu resultado, ó, culpa do orçamento. Não, doutor, você foi chamado a opinar. Você viu os índices que estão sendo usados, você viu as produtividades, você deu palpite nos métodos construtivos que foram adotados. Outra coisa que eu vejo: porra, veja se dá para eu fazer a obra com esse organograma aqui. Olha quantos técnicos de segurança no orçamento que a sede fez. Aí eles falam com desdém, né? A sede, que a sede fez. Tem um. Sim, doutor, mas você poderia ter dado essa opinião, mas as empresas não fazem isso. E aí eu vejo um menino sem pai, né? Uma criança sem pai, ou com vários pais e nenhum liga para aquela criança. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? É através do estabelecimento de processos. De processos. Aliás, todas as vezes que eu pergunto à produção: você gostaria de dar algum tipo de pitaco na época do orçamento? Eles respondem sim. Quando eu pergunto ao pessoal de orçamento: vocês gostariam de ter uma integração com o pessoal de produção? Vocês acham que isso é produtivo? Sim. Mas por que não faz? Engenheiro é bom de fazer conta, mas é ruim de se comunicar. É ruim de pegar a parede ali e demolir aquela parede que separa os setores. E aí, aqui na nossa consultoria, quando nós vamos desenhando alguns, alguns processos desse tipo, as pessoas dizem: Aldo, porra, como foi bom fazer aquilo, como foi bom ter aquela interação. Você quer ver uma outra interação que tem? Planejamento com suprimento. Tem problema aí na sua obra? Suprimento? Onde é que reside o problema de suprimento? É que normalmente suprimento trabalha sem um cronograma de suprimento. Suprimento trabalha, muitas das vezes, à base de urgência, à base de pedidos em cima da hora. Não existe uma inteligência de compras, não é verdade? Não existe um processo que rode direitinho. Eu, quando estou numa reunião de planejamento de obra, eu pergunto assim: aquele rapaz ali é do quê? Ah, não, aquele é o cara dos equipamentos, certo? E aquela moça, ela é sei lá, da apropriação de campo. E aquele rapaz, sim, quem é de suprimento aqui? Não, suprimento é na sede. Errado.
errado. Suprimento tem que estar na reunião de planejamento. Suprimento tem que estar junto. Suprimento tem que receber um cronograma de suprimento. E o cronograma de suprimento, de onde vem? Vem do cronograma da obra, só que com os eventos jogados para trás. Se eu vou precisar desse piso cerâmico bonito aqui desse hotel em junho, quando é que eu preciso pedir esse cronograma? É jogado para trás, né? É aquela data. Junho menos, quantos dias para fazer esse pedido? 45 dias? Então, joga 45 dias para trás, meados de abril. Bom, então, esses setores também de planejamento e suprimento não se conversam. Quando eu, nessa criação desses processos, nesse desenho, dessa interpenetração dos departamentos da construtora, quando nós fazemos esse trabalho aqui na consultoria, parece que o que eu trouxe é um bálsamo, né? Parece que eu trouxe um remédio ali para resolver o problema, mas não, na verdade eu fui apenas psicólogo, porque o engenheiro sabe fazer o serviço, mas quem sabe manter a chama acesa das relações é o psicólogo. E o engenheiro psicólogo ganha um espaço enorme na empresa. Quando a gente promove essa aproximação, as coisas melhoram muito. Eu estava outro dia numa construtora, aqui numa capital do Nordeste, e eu fiz essa pergunta assim: qual foi a última vez que vocês se reuniram, todos os setores? Aí responderam: foi na festa de Natal. Sim, mas na festa de Natal é todo mundo alegre lá, não sei o quê, premiação. Mas assim, para tratar da obra, não, não, não. O suprimento participa, não. E orçamento vai na obra? E aí eu fiz uma outra pergunta boba. Existe uma retroalimentação da obra, né, da produção, para o setor de orçamento, que nesse caso ficava lá na matriz da empresa? Eles respondem: não, não. Então, é uma empresa cheia de inteligentes, mas é uma empresa burra, né? O método da empresa é burro. As pessoas são inteligentes, o método é burro. Cadê a retroalimentação? Cadê eu trazer de volta? Olha aí, porque os setores da construtora não se falam. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, a coisa que mais me abriu o olho foi que no final da obra, tendo dado prejuízo, tendo dado lucro, tendo dado muito lucro, tinha um workshop lá, que a construtora promovia, todas as construtoras fazem isso, de lessons learned, lições aprendidas. Vamos aprender com a experiência. E aí os setores se falavam no final. Esse empreiteiro, porra, eu trabalharia de novo com ele. Não, 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 não bota esse cara não. Tira esse camarada daqui. Esse tipo de material, porra, deu muito problema na hora de fazer o rejunte, não sei o quê, o material quebradiço, a gente penou com isso aí. Ou, essa produtividade, porra, essa produtividade estava bem orçada. Ou essa produtividade aqui, a gente estava muito orçado, eu estava muito mal orçado, porque o caminhão tem que entrar de ré, né? E nós usamos lá uma composição do ciclo em que é como se a praça fosse livre, dava para agir. Outra coisa, fornecedores também, né? Então, esse evento de fazer essas lições aprendidas, em que todos os setores, aí RH, suprimento, planejamento, orçamento, produção, equipe, oficina mecânica, todo mundo junto, aí a gente consegue fazer, como um chefe meu dizia: rapaz, as nossas reuniões só estão fazendo fumaça, mas a fumaça tem que fazer luz, não é? A fumaça tem que gerar o fogo, que é a luz. E a gente não gera nas construtoras em geral. A gente não gera nas construtoras em geral. Então, o que eu queria dizer, gente, é que nós precisamos fazer com que a construtora seja dotada de processos que potencializem essa interrelação, esse interrelacionamento entre os diversos setores. Então, nós vimos que isso pode ser feito na época da formação do preço,
ter um rito de passagem do bastão, que é todas aquelas premissas sendo entregues para a equipe de produção, certo? Durante a execução da obra, os setores todos participarem das reuniões de planejamento e no final da obra nós termos também essa avaliação conjunta. Você quer ver uma outra coisa que acontece? Quando a construtora precisa fazer um pleito, certo? Ela descobriu que tem uma coisa diferente no projeto e está lá fazendo o serviço. Muitas vezes nós contratual, essa informação não é circulada, né? E aí, quando você chega lá no final da obra, diz, pô, eu fiz tal coisa que não estava aqui na planilha de preço. Aí é mais difícil, não é? Porque as empresas não, os setores não se falam. E é um problema que, ao não se falar, a cultura da empresa termina ficando mais fraca. Eu não sei se vocês conseguem perceber esse fenômeno. As empresas de melhor cultura são as empresas que têm procedimentos e processos mais bem definidos e procedimentos e processos que fomentam essa troca transversal de informação entre as construtoras, ou entre os setores da construtora. Ou seja, nós estamos saindo daquele espírito de silo, daquela gestão e comunicação em silo para um formato transversal. Eu queria que vocês aí, ô Luciana, alguém colocou alguma coisa aí, por favor, me diga. Eu quero saber se vocês aí que estão assistindo a essa live, alguém padece desse mal da falta de colaboração. Aliás, hoje esse termo colaborativo, colaboração, é o que mais se ouve aí. Essa é a tendência internacional. Contratos colaborativos, formas de gestão colaborativas, processo de suprimento colaborativo. E é assim que aparece. Chegou aqui uma pergunta. Exatamente. Parece que você está vendo a minha construtora, kkkk. Aqui, um aponta, só falta botar o dedo na cara do outro. Pois é, gente. E aí, se você olhar, essa pessoa, ela não disse aqui de onde é, essa construtora aí tipifica, eu diria que metade das construtoras brasileiras. E isso não é só em construtora pequena, não. É construtora pequena, construtora média e construtora grande. Por isso, se você quiser aí dar uma seiva nova, dar um ânimo novo na construtora, uma das primeiras coisas que você tem que parar para pensar é essa indagação, essa autorreflexão aí. Os setores da minha construtora se falam, os setores da minha construtora interagem entre si, o nosso ambiente é construtivo, literalmente, né? Ou deveria ser, na literalidade, construtivo, ou é um relacionamento destrutivo? Destrutivo no sentido de que a potência cai quando os setores se encontram. E pensando nisso tudo, gente, nesse problema, porque eu continuo visitando obra, visitando construtora, falando com empresários, falando com gestores, tendo consultas no LinkedIn, no Instagram, no meu e-mail, sobre esse tipo de coisa. E, normalmente, quando eu chego na construtora, eu detecto esse tipo de problema. Então, esse é um dos temas, gente, esse é um dos problemas, é uma das dores, das inquietações, que 2 anos atrás me levaram a montar essa nossa mentoria, que tem o nome é ambicioso, viu? Gestão infalível de obras. Esse infalível, eu estou querendo chegar nele, mas cada vez mais as empresas tendem a se aproximar
quando os alunos participam dessa mentoria. Essa mentoria Gestão Infalível de Obras, eu queria que você dissesse aí se você já ouviu falar dela. Olha aí, está tendo uma enquete aí. Essa nossa mentoria, nós já tivemos 4 turmas, certo? Essas 4 turmas já passaram aqui pela mentoria, eu diria que uns 150 a 170 alunos, gestores de obra, gente de sala técnica, de orçamento, de planejamento, da produção, e tem um resultado, eu preciso dizer o resultado que eles me deram. A nota lá no meu escritório fica anotado num quadro para eu olhar e ficar ali vendo, para me motivar. 9,57 é a nota média dessa mentoria dada pelos alunos. Como é que ela funciona? Nós pegamos 12 aspectos da gestão de uma obra: orçamento, validação do orçamento, validação do planejamento, suprimento, lean construction, programação periódica de serviços, administração contratual, riscos, e nós vamos tratando. Ela funciona. Primeiro, eu apresento o assunto, não é curso de pós-graduação, é melhor, é melhor, tá? Eu apresento o assunto, eu contextualizo, e depois, em boa parte das sessões, nós temos uma construtora convidada, eu faço uma curadoria para vocês terem acesso também a outras empresas que vão servir para inspirar você. E empresas aí de todo o país, tá? Mostrando aquele assunto bem aplicadinho lá num caso concreto. E esse formato tem dado muito certo. Os alunos gostam muito e eu vejo pelos depoimentos que são espontâneos. Eu não fico forçando ninguém a me dar testemunha, a me dar depoimento, a fazer declarações aí de amor a essa mentoria. Mas eu vejo que as pessoas gostam, porque elas conseguem ter acesso a mim, elas conseguem usar 30 e porrada de anos aí de experiência, a minha didática, a minha capacidade de aproximar pessoas, e tem dado bastante certo. São 12 sessões, e você também tem direito a uma sessão, como se você estivesse no divã de um terapeuta comigo, para a gente tratar aí de assuntos seus, de carreira, de empresa, de como você pretende fazer isso ou aquilo, ou implementar tal processo, ou você está cheio de dúvidas e quer se consultar comigo. Então, nós fazemos isso. No final, também nós damos um jeito de fazer um encontro presencial aí para nós estreitarmos ainda mais o nosso contato. E eu vejo que várias empresas acordaram, né, depois que um profissional passou aqui pela mentoria, trouxe conhecimento, implementou alguma coisa, conseguiu influenciar o dono da construtora a tomar essa e aquela decisão. Então, já foram 4 turmas, não é um produto novo, não é um produto verde e não é um mentor verde. Aliás, de verde eu não tenho nada, estou até coradinho aqui. E que está aqui para ajudar você, tá certo? Lembrando que no dia 12 de maio, terça-feira da semana que vem, nós abriremos as inscrições para essa mentoria. Essa mentoria tem uma quantidade limitada de pessoas, porque, como tem as sessões 1 a 1, né? Essas sessões individuais comigo, se entrar uma quantidade muito grande de pessoas, aí eu tenho que virar uma clínica de psicologia ou de psicanálise, certo? Então, você fique esperto, não perca, e na terça-feira que vem nós temos uma outra live aqui sobre outro assunto interessante, os erros mais comuns do orçamento, e aí nós abriremos para valer por um período curtinho a nossa mentoria. Espero contar com você, e eu prometi um sorteio, não é isso? Então eu vou fazer o seguinte: ô Luciana, veja aí, eu vou dar um livro, esse meu livro, Em Busca da Obra Perfeita. Em busca, ainda não achei não, tá certo? Em Busca da Obra Perfeita, para a pessoa
que estiver assistindo aí, que faça o aniversário mais perto do dia de hoje. Hoje é 5/5, 5 de maio. Veja aí quem é que responde e você depois me avisa para eu mandar com uma dedicatória, tá certo? E é isso aí. Bom, foi massa estar aqui com vocês. Eu gosto desse bate-papo, eu gosto desse desabafo que eu faço. Minha mulher diz que eu falo muita trivialidade ao longo do dia. É verdade, né? Porque às vezes a gente não consegue ser muito profundo. Mas num bate-papo com esse aqui, né? Numa sessão como essa, em que eu consigo trazer coisas aqui que estão na minha cabeça, estão no meu sentimento aqui, eu consigo, de certa forma, desabafar com vocês e conversar e trazer esses assuntos e também beber de volta aí da vivência de vocês. E é isso aí. Na terça-feira que vem, nós nos reencontraremos. Luciana, só me responda aí se já apareceu alguém aí perto aqui de 5 de maio para nós mandarmos o livro. Assim que eu chegar de volta lá em Salvador, eu mando o livro autografado. Beleza, gente? Foi massa, né? Sempre bom estar aqui conversando com vocês, sempre bom estar nesse contato. E na mentoria, vocês podem ter mais acesso a mim, podem ficar mais próximos de mim, vocês vão conhecer pessoas interessantes, vocês vão conhecer construtoras, nós vamos visitar obras. Quem entrou na mentoria, rapaz, não se desgruda aqui desse nosso mundo, aqui desse nosso ecossistema dos ex-alunos. Estamos nos ajudando aí, pessoas de todas as turmas que se conheceram, que se tornaram amigos, que estão aí. Já teve até caso de um, só não teve namoro, acho, mas já teve aí vários casos até de um contratando o outro e um prestando serviço para o outro, porque também estamos nesse mundão de meu Deus aí, para nos ajudarmos reciprocamente. Beleza? Então é isso aí, gente. Opa, ganhou aqui o Eliel Mariano, que faz aniversário amanhã, dia 6 de maio. Então, beleza, meu caro Eliel Mariano, você ganhou o livro, parabéns. Por favor, entre em contato com as meninas aí, mande o seu endereço, tá certo? Com o CEP, e eu mandarei o livro para você de presente. Parabéns pelo seu aniversário e parabéns por estar aqui dando uma demonstração de que você está querendo se desenvolver, de que você está querendo aí aprimorar sua carreira, seu trabalho e sua missão como engenheiro. Beleza, gente? Um grande abraço, boa noite a todos. Nos vemos terça-feira que vem. Suma não, vamos estar lá abrindo, inclusive, aí as inscrições para a mentoria. E aqui no chat está aí um link para você entrar nesse grupo de WhatsApp desse processo aí de ingresso na mentoria, para você receber aí os passos, as informações todas, o conteúdo, como funciona, quando começa, etc. Grande abraço e nos vemos semana que vem. Tchau, gente. Obrigado.